contamos com centenas de testes diagnósticos e novos medicamentos, plantas resistentes a doenças, biocombustíveis, plásticos biodegradáveis, detergentes mais eficientes e processos industriais e agrícolas menos poluentes. Tudo isso graças à biotecnologia. O que a gente entende por biotecnologia? É a aplicação da tecnologia a processos biológicos. E que você pode ter inúmeras áreas, na área humana, na área vegetal, na área animal. Hoje você tem inúmeras possibilidades de aplicação de biotecnologia. O setor de biociências nacional atravessa um período sem precedentes. De fato, a importância dessa área se reflete em números, que vem crescendo. O mercado de biotecnologia no mundo movimentou 229 bilhões de dólares em 2012, apresentando um crescimento médio anual de 10% nos 5 anos anteriores. Existem mais de 10 mil empresas no setor que empregam mais de 500 mil pessoas. No Brasil, cerca de 300 empresas são focadas nas áreas de saúde humana e animal, reagentes, agricultura e bioenergia, sendo que 85% dessas são de pequeno porte. Podemos considerar o uso de micro-organismos para processos fermentativos, como fabricação do pão e da cerveja, como uma das mais antigas aplicações da biotecnologia na área da alimentação humana. No entanto, foram as descobertas do último século e o desenvolvimento de técnicas de biologia molecular que realmente promoveram uma revolução no uso da biotecnologia para a agricultura. A situação que nós encontramos no mundo hoje é que nós vamos precisar aumentar a produção de alimentos até 2040 em 70%. O Brasil é a região do mundo onde existe terra arável e estabilidade política para que isso aconteça. A única forma da gente fazer isso nesse prazo tão curto é usando as técnicas de biotecnologia, aplicando a biologia molecular para fazer a transformação de plantas e fazer com que as plantas cresçam melhor. Então, essa aplicação vai ter que ser feita, senão nós não vamos ter tempo de produzir todo esse alimento e as pessoas vão passar fome. Então, nesse ponto, a biotecnologia é extremamente importante. Paralelamente, nós também podemos melhorar a qualidade da comida utilizando biotecnologia, ou podemos deixar de piorar a qualidade da comida, porque nós já sabemos que com a mudança climática global, o que deve acontecer é que as plantas vão ter mais carbono e menos nitrogênio, portanto menos proteínas. Então a qualidade do alimento deve cair, e aí o alimento, por exemplo, que o Brasil exporta, as plantas que o Brasil exporta vão ter uma qualidade diferente e isso vai ser visto pela China, pelos Estados Unidos, pelos nossos compradores como uma diminuição de qualidade. Então o Brasil precisa aplicar isso, aplicar a biotecnologia para desenvolver formas de evitar que esse impacto aconteça. Um terceiro ponto muito importante de biotecnologia no Brasil é a parte de bioenergia. Nós temos a cana-de-açúcar, então nós estamos avançando muito rápido, já temos um conjunto de genes grande em que a gente pode trabalhar, estamos fazendo sequenciamento do genoma, etc. E a nossa ideia é melhorar ainda mais a produtividade da cana-de-açúcar trabalhando com transgênicos ou cisgênicos, que seriam, na realidade, plantas que são geneticamente modificadas, mas com os seus próprios genes. O que nós estamos fazendo no momento é tentar melhorar a fotossíntese, melhorar a parte do acúmulo de carbono na planta, melhorar as respostas da planta, por exemplo, ao estresse hídrico, né, à deficiência de água, de tal forma que a gente tem uma planta que funciona melhor e que vai aumentar a produtividade sem que nós precisemos aumentar a área plantada de cana-de-açúcar, porque existe uma competição entre energia e comida e, como eu falei no início, a gente vai precisar também aumentar a produção de comida. O setor de bioenergia tem recebido diversos investimentos nacionais e internacionais. O investimento em pesquisa e desenvolvimento, como na inauguração do Centro de Tecnologia do Bioetanol, o CTBE, mostra que o governo também está interessado em se manter atualizado com esses novos desenvolvimentos, essas novas tecnologias em bioenergia. Uma notícia recente relata o investimento de quase 2 bilhões de dólares para o aumento da produção do etanol até 2016, feito pelo governo nacional. Outro instituto é o Centro de Tecnologia Canavieira, que é mantido por usinas e fornecedores de cana
e mostra então o interesse particular também em pesquisa e desenvolvimento na área de bioenergia. O interesse das multinacionais, das companhias nacionais e do governo também em pesquisa e tecnologia mostram a importância do setor de bioenergia para a bioeconomia do Brasil. A biotecnologia ela pode ser aplicada em diversas áreas da saúde. Uma das áreas mais promissoras e que ainda se encontra bastante incipiente no Brasil e no mundo é a área da medicina personalizada. A medicina personalizada ela vem se tornando cada vez mais uma realidade devido a uma técnica descoberta recentemente, que é chamada de célula-tronco induzida. A célula-tronco induzida também é chamada de IPS. Ela é gerada a partir de qualquer célula de um indivíduo adulto e possui as mesmas características de uma célula-tronco de um embrião. Ou seja, ela é capaz de diferenciar-se em qualquer célula de um indivíduo adulto. Esse grande potencial de diferenciação que essa célula possui, inclusive diferenciando em tipos celulares bem específicos, como por exemplo o neurônio e células do coração, faz com que elas possam ser utilizadas de diversas maneiras na bioeconomia, como, por exemplo, testes de drogas. Essas células possibilitam que novas drogas sejam descobertas, pois os testes passariam a ser em células humanas e de tecidos específicos. Terapia celular. Estas células podem ser corrigidas geneticamente e depois serem devolvidas ao próprio paciente. Criação de novos órgãos. Dada a capacidade desta célula poder se diferenciar em vários tipos celulares, essas diversas células facilitariam a montagem de um novo órgão que, por ser originado das células do próprio indivíduo, teria uma menor chance de rejeição. As tecnologias apresentadas, elas ainda estão sendo aperfeiçoadas dentro da universidade. Contudo, elas devem ter uma transição muito rápida para o mercado, porque a busca por esse tipo de serviço é muito grande. O risco associado ao investimento em biotecnologia é alto, porém o retorno financeiro também. Um estudo do Diário Econômico aponta que fundos de investimento em biotecnologia estão entre os que mais se valorizaram desde 2010 e conseguiram contornar a crise financeira. O fundo da gestora alemã DWS Biotech, por exemplo, destaca-se nos ganhos proporcionados nos últimos anos. Desde janeiro de 2010 já valorizou cerca de 72%. Já o fundo Franklin Biotechnology Discovery, nos últimos 2 anos e meio, entregou aos investidores ganhos acumulados de 49%. Um dos grandes desafios dessas empresas é o acesso aos recursos financeiros. Apenas uma pequena parcela dos investimentos em biotecnologia no Brasil são de origem privada. Eu acho fundamental a gente ter uma interação entre a academia, entre a universidade e a iniciativa privada. Porque o conhecimento que você gera na universidade, você pode dizer, não, eu vou continuar fazendo pesquisa básica ou pesquisa aplicada. E que é fundamental para o desenvolvimento do país. E nesse sentido, a interação entre a universidade e a iniciativa privada é fundamental. Você vai beneficiar os dois lados. E a pessoa que tiver essa vocação, de dizer, olha, eu vou fazer uma empresa, eu unir com pessoas da universidade para fazer um trabalho conjunto, essa pessoa vai gerar tecnologia, vai gerar empregos, vai pagar impostos e vai melhorar o país. Quanto mais a gente conseguir desenvolver tecnologia no país e não depender de importação, melhor para o país.